Bom dia, senhor. Seu nome completo? Francisco Cláudio Pereira dos Santos. Brasileiro, seu estado civil? Casado. Profissão? Sou técnico em mecânica. Seu endereço completo? Rua Bahia, quadra 8, casa 22, Conjunto Vivendas, Turu. São Luís Maranhão? São Luís Maranhão. Perfeito. O senhor tem algum interesse nesse processo? O senhor tem algum interesse nesse processo? Estou como testemunha. Eu fiz uma pergunta para o senhor. Se o senhor tem algum interesse no processo? Tem? Então, eu vou ouvi-lo meramente na condição de informante. Eu acho que, Excelência, Ele acredito eu que ele não tenha entendido entendeu, a doutora, pergunta. Entendeu, doutora. Entendeu. Claro que entendeu. E é evidente que ele tem interesse, doutora. É Tudo evidente. bem. Mas eu prefiro vir como informante, Certo. porque já começou falando a verdade. Entendeu? Né? A minha lógica é diferente dos advogados. Começou falando a verdade. Tem interesse. Então, vou vir meramente na condição de informante. Me diga uma coisa. O que eu preciso aqui do senhor é os seus conhecimentos. Né? O senhor atendeu o veículo daquele senhor? Sim, O atendi. senhor pode noticiar para a gente o que é que aconteceu? Ele chegou com... Foi o senhor responsável pelo atendimento? Eu fui responsável na Então, oficina. Tá, eu quero que o senhor me conte então a história para a gente. Ele chegou lá na recepção, né? Sim. E aí fez a reclamação que a luz da injeção do carro estava acesa no painel. Certo. Aí foi feito todo o procedimento, né, de abertura de OS. E aí o carro, ele se dirigiu até a oficina para que a gente pudesse fazer o diagnóstico. Certo. Nós fizemos o diagnóstico do veículo e nós constatamos que o acendimento da luz era decorrente ao chicote da injeção do veículo. Uhum. Problemas internos no chicote. Nós passamos o caso para a fábrica, né, do que havia ocorrido, e a fábrica pediu que a gente fizesse a substituição do componente. Certo. E assim nós fizemos isso. Pedimos a peça para a fábrica, esperamos a peça chegar, e quando ela chegou, nós aplicamos no veículo. O veículo ficou parado lá, não? O veículo ficou parado. Certo. Ele ficou na oficina, aguardando a chegada da peça. Certo. Entrega o veículo, o que aconteceu? Depois que a peça chegou, nós montamos o veículo, fizemos o teste de rodagem na rua, e o veículo não apresentou mais o acendimento da luz. Certo. Tá? E aí a gente chamou o cliente e liberamos o carro dele. Perfeito. Depois de 3 dias, ele voltou reclamando novamente, né, já com a peça nova, que a luz tinha voltado a acender do carro. Certo. Aí eu falei que a gente teria que fazer um novo diagnóstico para ver os motivos daquele acendimento da luz. Uhum. E aí o carro voltou para a oficina, foi feita a abertura da ordem de serviço e no diagnóstico nós identificamos que esse chicote novo que veio da fábrica, ele veio com os terminais com folga lá no conector da central. E isso estava causando interferência do funcionamento dela. Certo. Por isso a luz tinha voltado a acender. Nós fizemos esse ajuste e liberamos o carro novamente para o cliente. Ele levou o carro e depois ele voltou novamente retornando à oficina, reclamando que essa luz tinha voltado a acender. Nós passamos o caso para a fábrica, como a gente já tinha trocado o chicote, nós passamos o caso para a fábrica, tá, do que nós tínhamos feito no conector, e aí a fábrica pediu a solicitação da troca da central. Como o componente um é ligado ao outro, então eles acharam que devido a esse mau contato, deveria ter acontecido algum problemas internos na central. Nós fizemos o pedido da central, tá? E aí eu falei para o cliente, olha, essa luz não vai impedir do senhor rodar com o veículo, o senhor vai poder ficar rodando com o veículo até a central de injeção chegar, tá? E assim foi feito, ele levou o carro, ficou rodando com o veículo. Me diga uma coisa, Seu Francisco, essa luz, qual o impacto no desempenho do veículo? Olha, como ela é a central de injeção, ela gerencia todos os componentes eletrônicos ali do carro, tem situações no veículo que ela acende, mas ela não causa nenhum impacto. O carro fica rodando normalmente. O carro não falha, o carro não perde rendimento. Tá? Daí, por isso que nós falamos para ele que esse acendimento não comprometeria no funcionamento do carro, que ele poderia rodar
até a central de injeção chegar na concessionária para ser substituída. Tá? Então, foi isso que nós fizemos. E nesse caso específico, não houve impacto Do no acendimento? desempenho do veículo? Não houve. E por que então a necessidade aqui eu te pergunto, por que então a necessidade de trocar a central? Por que a preocupação com essa luz, já que não havia impacto? Porque ela tinha esse problema interno. Então, se a gente não fizesse essa substituição desse componente, essa luz de injeção ela não iria apagar. Não iria apagar? Não iria apagar, ela ia ficar acesa direto ali. Tá? Mas sem impacto? Sem impacto. E se ele não trocasse isso, qual seria a repercussão disso a médio ou longo prazo? Não, ficaria só acesa a luz. Não mudaria nem de forma nenhuma o desempenho do veículo. Ela só ficaria acesa no painel. Entendi. Todos esses serviços foram feitos dentro da garantia? Todos eles foram feitos dentro da garantia. Certo. Tá? Não teve Quanto é que é nenhum uma outro central custo. dessa? Olha, eu não me recordo de preço, porque como eu não tenho acesso ao estoque de peça, eu não sei lhe dizer qual é o valor de uma central dessa. Eu sei. Mas se eventualmente no meu carro eu apresentasse essa luz e eu disse, olha, eu não tenho condições, quero fazer uma viagem, eu teria condições de fazer uma viagem nas condições do carro dele? Olha, nessa condição, com a luz acesa, se não causasse nenhum impacto, teria. Se ela ficasse só acesa ali no painel, teria. O senhor diria que um veículo que rodou em torno de 2.000 quilômetros, ele teria algum impacto, ele sofreu algum impacto em relação a essa luz acesa? O impacto foi causado pelo chicote, da primeira oportunidade que o carro teve lá. O chicote que foi o causador, né, desse acendimento da luz da injeção. Sim. Mas ele teria alguma repercussão no seu desenvolvimento? Não, só o acendimento da luz, como eu estou informando para o Doutora, senhor. perguntas? Bom dia. Após a troca da central de injeção, esse veículo ele chegou a retornar novamente na concessionária com essa mesma reclamação? Ou foi sanado de fato o problema? Depois que a gente substituiu a central, ele não voltou mais reclamando de acendimento da luz. Depois foi trocada a peça. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. O doutor tem perguntas? Sem perguntas. O doutor tem perguntas? Eu gostaria de saber do depoente qual a função dessa luz que estava acesa no painel. A função da luz de injeção é só ela indicar ao condutor que existe uma anomalia. Então, todo veículo hoje, ele tem essa luz de injeção lá no quadro do instrumento. Então, toda falha que acontece com qualquer componente do veículo, como é que quem gerencia isso é a central de injeção, e ela está ali, ela vai acender. Então, isso significa dizer que se ela estava acesa é porque havia um problema no veículo, é isso? É relacionada a esse componente que nós substituímos, que foi o chicote. Você afirmou agora há pouco, declarou, que o veículo, se continuasse com a luz acesa, ele não perderia o desempenho e poderia rodar a médio e longo prazo. Então, quer dizer, se a luz estava acesa, ele ia continuar a médio e longo prazo rodando com problema? Não. Quando nós fizemos o diagnóstico do carro, a gente tem um equipamento lá que a gente acessa essa central de injeção. E a falha que nós encontramos lá, como era interna, não estava relacionada a nenhum sensor, isso não comprometeria no funcionamento do carro, não. Tanto é que eu afirmei para o cliente isso aí, quando eu fiz esse diagnóstico. E por isso que ele levou o carro e ficou rodando com o carro, até a peça chegar. Sem mais perguntas, Excelência. Pode ser.